Dallas, 1978. 15 fatos estranhos que você nunca soube. Já se passaram mais de 48 anos desde que Dallas estreou pela primeira vez. Mas pouca gente conhece tudo o que acontecia por trás das portas fechadas do rancho South Fork. Essa saga texana redefiniu a novela de horário nobre com suas tramas de petróleo, traições familiares e, claro, aquele lendário mistério de quem atirou em JR, que manteve o planeta inteiro em suspense. O que o público via na tela já era dramático o suficiente, mas o que acontecia por trás das câmeras era ainda mais intenso. Hoje colocamos nosso melhor chapéu de cowboy e contamos 15 fatos estranhos sobre Dallas, que você provavelmente nunca soube. Do número 15 até o número 1. Fique até o final, porque o número 1 vai revelar a origem completamente improvável do próprio nome da série. Lembre-se, toda semana, famílias inteiras no Brasil se reuniam em frente à televisão para acompanhar as peripécias do clã Ewing, sem imaginar que a própria produção às vezes parecia uma novela de verdade, com champanhe nos bastidores, roteiros reescritos de última hora, e atores vivendo dramas tão intensos quanto os de seus personagens. Antes de começar, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal, não custa nada. E o próprio J.R. Ewing aprovaria esse tipo de lealdade interesseira. Número 15. Um cantor francês. Se infiltrou discretamente no set de South Fork. Começamos direto com um fato que a maioria dos fãs brasileiros nunca percebeu, mesmo depois de décadas de reprises. No terceiro episódio da segunda temporada, intitulado Velha Amizade, filmado e exibido em 1978, o cantor francês Richard Anthony aparece brevemente na tela no papel de um garçom. Por apenas alguns segundos, ele é mostrado acomodando à mesa o próprio J.R. Ewing, interpretado por Larry Hagman, ao lado do personagem Maynard Anderson, interpretado por Peter Mark Richman, antes de desaparecer do episódio com a mesma descrição com que havia surgido. Para colocar isso em contexto, Richard Anthony não era um figurante qualquer. Em sua França natal, ele foi uma das maiores estrelas pop dos anos 60, conhecido por sucessos que ainda tocam no rádio francês hoje em dia, algo como o equivalente francês de nomes como Roberto Carlos ou Vanderleia, cruzando o caminho, mesmo que por um instante, com a família Ewing. Dallas se tornou um sucesso internacional, muito além das fronteiras americanas, sendo exibida em dezenas de países ao longo de toda a década de 80. E esse pequeno figurante é um lembrete de até onde o alcance da série chegava, e de quantas pessoas inesperadas acabaram pisando em seu set de filmagem. No Brasil, Dallas estreou no início dos anos 80 pela Rede Globo, que exibiu inicialmente as 2 primeiras temporadas às 22 horas, como se fosse uma minissérie. Devido ao enorme sucesso, o seriado ganhou espaço fixo nas noites de domingo, logo depois do Fantástico, e a Globo exibiu da primeira até a 7ª temporada ao longo da década de 80. A dublagem original foi feita pelo estúdio Herbert Richards, sob a direção de Angela Bonatti, e o dublador, Orlando Prado, deu voz a J.R. Ewing até sofrer um derrame cerebral em dezembro de 1990, quando o personagem passou a ser dublado por Newton Valério. Curiosamente, mais de 40 anos depois, em agosto de 2026, as 7 primeiras temporadas ganharam nova dublagem em português para o catálogo do Prime Video, provando que os Ewing seguem conquistando novos espectadores brasileiros até hoje. Mesmo assim, a maioria dos fãs, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, não tem ideia de que uma estrela pop europeia serviu sem dizer uma palavra à mesa do magnata de petróleo mais famoso da televisão americana, numa cena de restaurante que durou pouco mais do que um piscar de olhos. Número 14. 2 atores. Viveram seus papéis, muito mais intensamente do que se imagina. Jim Davis, que interpretava o patriarca Jock Ewing, foi diagnosticado com mieloma múltiplo, um câncer das células plasmáticas, durante as gravações da 4ª temporada. Ele continuou trabalhando enquanto a doença permitiu, mas faleceu durante a exibição dessa mesma temporada, em 1981, o que obrigou os roteiristas a tirarem seu personagem da trama. Davis tinha 71 anos quando morreu. Já Bárbara Bel Geddes, que interpretava essa matriarca Miss Ellie,
ou Dona Ellie, como era chamada na dublagem brasileira, continua sendo a única atriz do elenco original a receber, pelo mesmo papel, tanto um prêmio Emmy quanto um Globo de Ouro. A trajetória de sua personagem se cruzou de forma surpreendente com sua própria vida, quando Miss Ellie passou, na tela, por uma mastectomia radical, uma experiência que a própria Belle Geddes havia vivido na realidade no início dos anos 70. Ela faleceu em 2005, aos 82 anos. Sinceramente, isso é um bom lembrete de que, por trás do glamour do dinheiro do petróleo texano e das infinitas reviravoltas de roteiro, havia pessoas reais enfrentando provações reais, às vezes com muito mais coragem do que seus próprios personagens mostravam na tela. Larry Hagman contou depois que Barbara Belle Geddes era o verdadeiro pilar emocional do set, descrevendo-a como alguém que mantinha todo o elenco e a equipe técnica unidos, muito além do seu papel como matriarca fictícia. Quanto a Jim Davis, seu retrato continuou aparecendo na tela por muito tempo depois de sua morte, incorporado discretamente na decoração do set de South Fork, como uma homenagem, um aceno silencioso de um patriarca que continuava cuidando de sua família televisiva. Os roteiristas decidiram, por respeito a Davis, não substituir o ator de forma alguma e, em vez disso, mantiveram o personagem vivo, fora de cena, por quase uma temporada inteira, supostamente na América do Sul, supervisionando uma operação de perfuração de petróleo, antes de finalmente confirmar sua morte em um acidente de helicóptero em um episódio exibido no início de 1982. Esse episódio terminou com os créditos passando em completo silêncio, um gesto de respeito pouco comum, vindo de uma emissora conhecida pelo gosto por produções espetaculares. Número 13. O verdadeiro rancho, South Fork. Ainda existe e dá para visitar. Enquanto a ficção saía cada vez mais do controle, o verdadeiro rancho South Fork continuava existindo tranquilamente em Parker, no Texas, uma pequena cidade a nordeste de Dallas. Foi lá que, segundo a trama, a família Ewing morava, e foi lá que todas as cenas externas da série foram filmadas. Em 1985, a casa do rancho abriu suas portas ao público e hoje funciona como um centro de conferências e eventos. Os visitantes ainda podem percorrer a casa e os terrenos e até ver a arma de verdade usada para atirar em Pare um momento para absorver isso. Em algum lugar do Texas, dá para literalmente colocar a mão sobre o objeto responsável por 8 meses de angústia coletiva ao redor do mundo. E a história de Dallas nunca terminou por aí. A série inspirou 3 telefilmes distintos: Dallas, Os Primeiros Anos, em 1986, Dallas, O Retorno de J.O.R., em 1996, e depois Dallas, A Guerra dos Ewing, em 1998. Este último estrelado por uma Sue Ellen finalmente triunfante, no comando de parte do império de petróleo da família, depois de passar décadas sendo maltratada por praticamente todo mundo. Também houve um especial televisivo de reencontro, de estilo documental, em 2004, e depois uma continuação completa da série produzida pelo canal a cabo TNT, exibida no Brasil pelo Warner Channel, que foi ao ar de 2012 a 2014, combinando uma nova geração de personagens com o elenco original sobrevivente, incluindo Larry Hagman, Patrick Duffy, Linda Gray e Charlene Tilton. Infelizmente, Hagman faleceu em novembro de 2012, o que obrigou os roteiristas a incorporar a morte de J.R. Ewing na segunda temporada dessa continuação. E como se tudo isso não bastasse, um estúdio ainda lançou, em 1984, um videogame chamado Dallas Quest para o computador doméstico Commodore 64, no qual Sue Ellen pede ao jogador que encontre um mapa até um campo de petróleo em South Fork. O detalhe é que boa parte da jogabilidade, na verdade, consistia em enfrentar vacas e macacos enfurecidos, o que tinha muito pouco a ver com as sutilezas da novela original. Sinceramente, esse é exatamente o tipo de produto derivado gloriosamente absurdo que só poderia ter existido nos anos 80, quando os acordos de licenciamento de videogames eram concedidos com muito mais entusiasmo do que atenção ao que realmente fazia o material original funcionar. Número 12.
uma cortina de ferro, um ditador enganado e uma queda inesperada. Com sua enorme audiência mundial, Dallas acabou chegando até países atrás da cortina de ferro, como a Romênia. Embora a série tenha sido vista com desconfiança por lá no início, o ditador romeno Nicolae Ceausescu autorizou sua exibição a partir de 1979, convencido de que a série tinha um caráter anticapitalista e que, por isso, era inofensiva para o público romeno, já que supostamente deveria mostrar os excessos do Ocidente. O problema é que aconteceu justamente o efeito contrário. Segundo pesquisas internas, os romenos passaram a admirar o estilo de vida extravagante da família Ewing, em vez de rejeitá-lo, e já no início dos anos 80, o regime estava tão incomodado com a popularidade da série que a tirou do ar por vários anos. Em 1989, Ceausescu e sua esposa foram executados, e os romenos começaram a viver liberdades reais pela primeira vez depois de décadas de ditadura. Após a queda do regime, a série completa foi exibida desde o início, incluindo as cenas que antes haviam sido censuradas. Larry Hagman chegou a sugerir que Dallas teve um papel no colapso da União Soviética, argumentando que a série pode ter sido direta ou indiretamente responsável pela queda do bloco comunista, já que os cidadãos soviéticos supostamente começaram a questionar suas próprias condições de vida, depois de ver o estilo de vida extravagante da rica família texana. Com o passar dos anos, Hagman desenvolveu uma relação bastante peculiar com o negócio de petróleo da região. Publicamente, emprestou sua imagem para anúncios publicitários da petrolífera russa Lukoil, garantindo ao público que estariam bem à frente se usassem aquele produto. O carinho dos romenos pela série era tão intenso que um empresário chamado Ilie Alexandru construiu um complexo turístico inteiro perto da cidade de Slobozia, chamado Hotel Dallas, inspirado diretamente no rancho South Fork, com uma réplica em miniatura da Torre Eiffel plantada no jardim e até um pequeno zoológico no terreno. Se a gente parar para pensar direito, uma novela texana pode ter tido mais influência geopolítica do que muitos tratados diplomáticos de verdade. Décadas depois, cineastas ainda se sentiam atraídos por essa história, uma produção de estilo documental que explora como a série moldou a imagem do Ocidente para toda uma geração, estreou em um festival de cinema europeu, com o próprio Patrick Duffy emprestando sua voz ao projeto. Prova de que o efeito South Fork no leste europeu nunca deixou de existir na memória coletiva. Número 11. Uma temporada inteira. Acabou sendo só um sonho. Depois de deixar a série, Patrick Duffy fez um retorno completamente inesperado nos últimos minutos da 9ª temporada, em 1986, aparecendo no chuveiro de Pam. Esse retorno chocou e confundiu boa parte do público, já que implicava que toda a temporada anterior, na verdade, havia sido apenas um sonho, o que rendeu a esse trecho da série o apelido de A Temporada do Sonho. Aqui vai um detalhe engraçado e um pouco irônico. Foi a própria esposa de Patrick Duffy quem teve a ideia original de trazer Bob de volta dessa forma. Esse é o tipo de conversa de travesseiro que literalmente reescreveu a história da televisão mundial. Sinceramente, essa continua sendo uma das reviravoltas de roteiro mais ousadas já tentadas por uma série de televisão de grande público. Apagar, com uma simples cortina de chuveiro, um ano inteiro de mortes, casamentos e traições, como se nada daquilo tivesse acontecido, e pedir ao público que tratasse tudo como um grande pesadelo coletivo. Críticos e fãs discutem essa decisão há décadas, e a frase "foi tudo um sonho" virou uma espécie de piada recorrente nos círculos de roteiristas, uma forma resumida de se referir ao tipo de reinício narrativo que só uma série tão ousada e tão dependente de audiência quanto Dallas teria coragem de tentar nessa escala. Número 10. Bob deveria morrer, de uma forma completamente diferente. No final da 8ª temporada, em 1985, Catherine Wentworth, interpretada por Morgan Brittany, tentou atropelar sua meia-irmã Pam com o carro, mas Bob empurrou Pam para fora da trajetória do veículo e acabou sendo atropelado e morto no lugar dela. O contrato de 7 anos de Patrick Duffy tinha acabado de vencer e o ator estava pronto para deixar a série naquele momento. Essa morte acidental caiu bem para o roteiro, embora ninguém tivesse originalmente planejado que fosse Bob a acabar debaixo das rodas em vez de Pam.
E aqui, a verdadeira reviravolta não está no episódio em si, mas na coincidência entre o fim de um contrato de ator e o destino trágico de um personagem que o público adorava. Sinceramente, isso adiciona ainda mais uma camada de ironia a toda a história. Segundo algumas fontes da indústria, a morte do personagem de Bob, na verdade, já tinha sido cogitada desde o final da primeiríssima temporada da série, muito antes de Patrick Duffy se tornar um dos pilares mais populares do elenco. O problema é que Duffy e o produtor Leonard Katzman queriam que essa saída, quando finalmente acontecesse, estivesse à altura do personagem. Em vez de um final banal, decidiram que Bob deveria morrer como um herói, salvando a vida da esposa. E aqui vem a parte que deixa tudo isso ainda melhor. Apesar dessa morte ter sido cuidadosamente planejada como uma despedida definitiva, o ano sem Bob não convenceu totalmente o público e a audiência começou a cair. Foi aí que Larry Hagman entrou em cena nos bastidores. Segundo as lembranças de sua colega Joan Van Ark, ele simplesmente ligou para Duffy e o convidou para uma sauna com uma garrafa de champanhe bem gelada, sabendo perfeitamente o que estava prestes a pedir. Duffy acabou aceitando voltar, e seu retorno se tornou um dos momentos mais comentados da história da novela americana, discutido em programas matinais de notícias e em colunas de jornal por semanas, depois de ir ao ar. Mesmo que isso significasse apagar em silêncio uma temporada inteira de tramas que os fãs tinham acompanhado durante um ano inteiro. O que, logicamente, prova que, tanto no Texas quanto em Hollywood, não existe ferramenta de negociação melhor do que um pouco de vapor e algumas taças de champanhe. Número 9. Nem os Simpsons, nem o Saturday Night Live resistiram à paródia. O Mistério do Atirador deixou uma marca tão profunda na cultura pop que inspirou várias paródias memoráveis. A mais bem-sucedida foi provavelmente o episódio duplo de Os Simpsons, chamado Quem Atirou no Sr. Burns, que construiu seu próprio mistério de verão em torno do principal vilão do desenho, Montgomery Burns. A paródia menos bem-sucedida, por outro lado, veio do programa Saturday Night Live, em um episódio de 1981, apresentado por Charlene Tilton, que interpretava Lucy Ewing em Dallas. O ator convidado Charles Rocket soltou um palavrão ao vivo, em rede nacional, durante o esquete, o que lhe custou a demissão do programa pouco tempo depois. Sinceramente, isso prova uma coisa: fazer paródia de Dallas pode te tornar famoso, mas também pode arruinar sua carreira ao vivo, na frente de milhões de espectadores. No caso de Os Simpsons, a piada envelheceu surpreendentemente bem. Aquele episódio, exibido em 1995, gerou seu próprio suspense de verão, com os fãs passando toda a pausa se perguntando qual dos moradores de Springfield tinha querido se livrar do bilionário local. Foi uma maneira engenhosa de prestar homenagem a Dallas enquanto zombava, com carinho, de sua própria fórmula narrativa. E aqui vem a parte que deixa tudo isso ainda melhor. Os roteiristas de Os Simpsons levaram a homenagem ainda mais longe ao incluir uma cena em que Smithers flagra o Sr. Burns no chuveiro, uma referência mal disfarçada ao famoso retorno de Bob Ewing no chuveiro de Penn. Para manter o mistério até o final, a produção chegou a organizar um concurso de verdade entre o público, com casas de apostas aceitando apostas reais sobre quem era o culpado, dando à pequena Maggie apenas uma chance em 100. O detalhe é que foi exatamente ela quem puxou o gatilho, depois que o Sr. Burns tentou tirar seu pirulito, o que, logicamente, resulta em um desfecho muito mais absurdo e muito mais comovente do que o de Dallas, mas que jamais poderia ter existido sem o mistério texano original. Quanto ao tropeço do Saturday Night Live, a história é ainda mais colorida do que parece à primeira vista. O sketch em questão se chamava diretamente Quem Atirou em CR, uma referência direta às iniciais de Charles Rocket, e nele, o personagem era baleado por um atirador misterioso depois de semanas de pequenas rusgas acumuladas entre o resto do elenco. Na cena final, Rocket, sentado em uma cadeira de rodas com um cigarro pendurado na boca, disse ao vivo que era a primeira vez que levava um tiro e que gostaria de saber quem tinha feito aquilo, só que usou uma palavra bem mais forte do que quem.
O problema é que esse deslize não custou apenas o emprego de Rocket, também acelerou a saída da produtora do programa na época, Jean Doumanian, já que a emissora preferiu retomar o controle total em vez de arriscar outro incidente ao vivo. Sinceramente, isso prova mais uma coisa. Na televisão, uma única frase dita na hora errada pode custar a carreira de muito mais gente do que a de quem a disse. A carreira de Rocket nunca se recuperou totalmente depois desse episódio. E décadas depois, historiadores da televisão ainda citam aquela noite de fevereiro como um dos exemplos mais claros de como a fama ao vivo pode virar vergonha ao vivo rapidamente. Número 8. 8 meses de espera, apostas clandestinas e até a rainha mãe J.R. levou um tiro no episódio chamado Uma Casa Dividida, exibido em março de 1980. Mas os fãs tiveram que esperar até novembro para descobrir a identidade do atirador. Essa espera de 8 meses provocou uma verdadeira febre mundial, a ponto de casas de apostas começarem a aceitar apostas reais sobre a identidade do culpado, e até a rainha mãe da Inglaterra, segundo consta, teria perguntado diretamente a Larry Hagman quem tinha atirado nele. Quando o episódio chamado Quem foi ao ar como o 4º episódio da 4ª temporada, no dia 21 de novembro de 1980, o mundo inteiro finalmente descobriu que tinha sido Christine, irmã de Sue Ellen, quem puxara o gatilho. Pare um momento para absorver isso. Uma simples série de televisão conseguiu cativar o planeta inteiro, a ponto de uma verdadeira rainha consorte querer, pessoalmente, saber como a história terminava. E o mais louco é que os números confirmam isso completamente. Aquele episódio, Quem Foi, reuniu entre 80 e 90 milhões de espectadores só nos Estados Unidos, aproximadamente 76% de toda a audiência de televisão americana naquela noite, o que o tornou, na época, o episódio de televisão mais visto da história dos Estados Unidos, superando até a audiência do episódio final de O Fugitivo, exibido lá em 1967. Esse recorde acabou sendo superado em 1983 pelo episódio final da série M.A.S.H., mas Quem Foi continua sendo, até hoje, o 2º episódio mais visto de toda a história da televisão americana. Sinceramente, isso coloca as coisas em perspectiva. Foi preciso o fim de uma guerra fictícia na Coreia para tirar do primeiro lugar um mistério de petroleiro texano. Além dos próprios números, o fenômeno Quem Atirou em J.R. transformou por completo a maneira como as emissoras americanas encaravam os finais de temporada, transformando o cliffhanger de um recurso ocasional em um elemento praticamente obrigatório da narrativa televisiva de horário nobre por décadas. Um legado que ainda molda a forma como os finais de temporada atuais são escritos e divulgados. Uma pequena pausa no rancho. Vamos interromper a contagem por um instante. Se você está gostando desse mergulho nos bastidores de South Fork, um like neste vídeo ajudaria muito, já que mostra ao YouTube que ainda existe gente que adora relembrar a época de ouro da novela de horário nobre. Se inscreva, caso ainda não tenha feito isso, e conte nos comentários qual integrante da família Ewing você mais adorava odiar ao longo das temporadas. Muito bem, vamos continuar a contagem, porque ainda tem surpresas boas pela frente. Número 7. O salário de Hagman estava diretamente ligado ao tiro. O retorno de Larry Hagman, depois do atentado contra J.R., na verdade dependia de suas exigências salariais serem atendidas, o que explica por que ele aceitou a trama de Quem Atirou em J.R. sem opor muita resistência. O próprio Hagman revelou mais tarde que aquele tiro era uma espécie de arma de 2 gumes. Dava aos produtores e aos executivos da CBS uma maneira perfeitamente legítima de tirá-lo da série, caso suas exigências se tornassem incômodas demais. Em outras palavras, o maior cliffhanger da história da televisão americana foi, ao mesmo tempo, nos bastidores, uma negociação de contrato mal disfarçada. No fim das negociações, foi Hagman quem saiu ganhando, conseguindo tanto o aumento que queria quanto uma parte dos lucros da série.
o que, logicamente, o torna um dos poucos atores da história da televisão a transformar um tiro fictício em uma verdadeira ferramenta de negociação salarial. E conseguiu isso sem precisar de um advogado particularmente implacável, apenas de uma trama viciante o bastante para que a emissora não tivesse outra escolha a não ser ceder. Vale notar que nem o próprio Hagman escondia o quanto toda a estratégia foi calculada. Em entrevistas posteriores, ele brincava dizendo que levar um tiro foi, em termos de carreira, provavelmente a coisa mais inteligente que já lhe aconteceu, já que transformou quase da noite para o dia um antagonista secundário no rosto mais reconhecível da televisão americana. Número 6. O famoso tiro em JR nem sequer estava planejado. Enquanto os cliffhangers viravam moda na televisão, Dallas obviamente seguiu a tendência, embora o icônico episódio Quem Atirou em JR não estivesse planejado desde o início. O final de temporada, originalmente previsto, seria o julgamento de Jock Ewing, mas o estúdio pediu episódios adicionais, obrigando a equipe de roteiristas a inventar um final de temporada completamente novo de última hora. Sob a direção do produtor Leonard Katzman, Dallas aproveitou sua popularidade crescente para construir essa trama de suspense que manteria o público na ponta da cadeira. Katzman explicou que a decisão respondia a uma estratégia bem concreta: manter vivo o interesse do público durante a longa pausa de verão, na esperança de que o mistério gerasse expectativa suficiente para elevar a audiência quando a série voltasse. E foi exatamente isso que aconteceu. Aliás, acabou sendo ainda maior do que o esperado. Um detalhe curioso sobre isso: o spin-off Knots Landing, que ao longo de 14 temporadas acompanharia a vida de Gary Ewing, o irmão não tão bem-sucedido de J.R. e Bobby, na verdade tinha sido idealizado por David Jacobs, mesmo antes de Dallas existir. O problema é que os produtores simplesmente não conseguiam vender a ideia naquele momento, já que as emissoras não demonstravam interesse. Só quando Dallas se tornou um verdadeiro fenômeno e a emissora pediu um spin-off, foi que os produtores finalmente conseguiram oferecer esse projeto, que vinha juntando poeira havia anos em alguma gaveta. O que, logicamente, prova que, tanto no Texas quanto em Hollywood, a paciência sempre acaba dando frutos, principalmente quando o roteiro já está pronto para usar. Knots Landing acabou se tornando um sucesso por conta própria nos Estados Unidos, mantendo-se 14 temporadas no ar pela CBS e conquistando seu próprio público fiel por lá. O que prova que o faro precoce de David Jacobs para o drama familiar de subúrbio era tão certeiro quanto o instinto que já tinha transformado Dallas em um fenômeno. Curiosamente, apesar de todo esse sucesso nos Estados Unidos, Knots Landing nunca chegou a ganhar uma exibição oficial dublada no Brasil, o que faz dele um dos raros grandes sucessos do universo Dallas, que a maioria do público brasileiro simplesmente nunca teve a chance de conhecer na televisão aberta. Número 5. Sue Ellen. Nem sequer tinha nome no início. Linda Gray, que interpretou Sue Ellen, a esposa de J.R., por muitas temporadas, originalmente tinha tão pouco tempo de tela que sua personagem nem sequer tinha nome próprio. A equipe de elenco originalmente queria a atriz Mary Fran para o papel, mas Linda Gray impressionou tantos executivos da emissora que acabaram desenvolvendo sua personagem até torná-la um dos pilares do elenco principal. Depois, os roteiristas construíram para Sue Ellen uma longa trama centrada no alcoolismo, um fio narrativo que, com o tempo, Linda Gray passou a considerar cansativo. Ela deixou a série em 1989, explicando: "Sinceramente, essa mulher está bêbada há 8 anos, já chega. Eu não saí batendo a porta com meus saltos altos, mas já tinha sido o suficiente." O problema era simples: quando uma trama vira um fardo em vez de um desafio para a Beatriz, até a dama mais elegante de South Fork acaba querendo respirar um ar diferente. Sinceramente, isso merece verdadeiro respeito. Linda Gray transformou um papel que originalmente tinha sido pensado como uma personagem secundária sem nome em uma das figuras femininas mais lembradas de toda a história da novela americana.
e fez isso muito antes de a ideia de uma personagem secundária virar estrela sequer ser uma tendência nas salas de roteiristas. Quando ela deixou a série, Sue Ellen já tinha se tornado uma parte tão essencial da dinâmica familiar dos Ewing que muitos espectadores de longa data consideraram sua saída um marco tão importante quanto qualquer outro grande momento do programa. Número 4. Larry Hagman cresceu, cavando valas no Texas. Hagman, que cresceu no Texas, contou certa vez que, quando jovem, trabalhou cavando valas e construindo piscinas para um magnata do petróleo que tinha 4 filhos, perto da cidade de Weatherford. Ao relembrar essa experiência, ele disse que era um trabalho que destruía a alma, e que foi justamente aí que entendeu que aquela vida não era para ele, o que o empurrou a se tornar ator. Embora não tenha aprendido muito sobre a indústria do petróleo em si durante essa época, ele adquiriu uma compreensão bastante fina da dinâmica interna das famílias donas de negócios petrolíferos. Quando o patriarca para quem trabalhava morreu, estourou uma verdadeira guerra de sucessão entre os filhos pelo controle da empresa, e um deles acabou levando a melhor. Foi justamente nesse filho vencedor que Hagman se inspirou para construir seu personagem, J. R. Ewing. Sinceramente, é meio de dar vertigem pensar nisso. O maior trapaceiro da televisão americana dos anos 80 nasceu de um trabalho cavando piscinas e de uma disputa de sucessão bem real nas profundezas do Texas. O fato é que, naquele momento, ninguém poderia imaginar que um jovem exausto pelo trabalho braçal um dia interpretaria um dos personagens mais odiados e mais amados de toda a história da televisão. E aí está a verdadeira ironia de tudo isso. Hagman fugiu de uma vida que considerava destruidora da alma, só para acabar dedicando toda a sua carreira a ela, simplesmente filmada de outro ângulo, o de um set de televisão em vez de uma obra em construção. É o tipo de história de origem que dificilmente alguém inventaria de propósito, e ainda assim, é a pura verdade documentada por trás de um dos personagens mais reconhecíveis da história do entretenimento americano. Número 3. J.R. não era para ser o grande vilão da história. Ao longo de toda a série, J.R. Ewing não fez outra coisa senão tramar e arrumar inimigos, a ponto de levar 2 tiros ao longo da trama. E, mesmo assim, Larry Hagman considerava que seu personagem costumava ser mal compreendido. Segundo Hagman, J.R. não era fundamentalmente mau. Ele era simplesmente um homem de negócios, o que, por si só, já carrega conotações pouco favoráveis. O mais surpreendente é que o personagem não foi concebido assim de jeito nenhum no início. No primeiríssimo rascunho do roteiro piloto, J.S. estava escrito como um antagonista muito mais clássico, enquanto Bob era pensado como o personagem mais complexo e mais original da série, um playboy carismático, mas imaturo, o queridinho do pai. O detalhe é que a CBS queria que Bob fosse um herói mais tradicional. Patrick Duffy contou que sempre se esperava dele que representasse a bondade pura e chegou a dizer que a personagem de Pam, no fundo, era apenas um reflexo da virtude de Bob, uma forma de reforçar sua postura moral na tela. Em teoria, Bob deveria ter acabado sendo o vilão astuto e J.R. o genro ideal. Claro que não foi assim. A televisão preferiu nos dar exatamente o contrário. E, sinceramente, não estamos reclamando. Vale a pena parar um momento para pensar em como toda a série poderia ter sido diferente se a emissora tivesse se mantido fiel aos seus instintos originais. Uma saga completa de 14 temporadas, construída em torno de um Bob encantador e impecável, e um J.R. ressentido e calculista, teria sido um programa completamente diferente. E provavelmente não o que acabou conquistando lares em todo o país e no mundo inteiro por mais de uma década. Número 2. No set não se bebia exatamente água mineral. Em 1995, Larry Hagman, o ator por trás do famosos J.R. Ewing, precisou passar por um transplante de fígado, consequência direta de anos de consumo excessivo de álcool. Patrick Duffy, que interpretava Bob, o irmão mais novo de Joe R., falou mais de uma vez sobre os costumes da equipe durante os anos de maior sucesso da série. Segundo ele, um dia típico incluía uma taça no almoço em algum restaurante. Um pequeno estímulo à tarde antes de terminar as gravações.
e depois mais uma taça no camarim antes de voltar para casa. À noite vinha o aperitivo, uma garrafa de vinho durante o jantar, e por fim, uma última taça antes de dormir. Duffy sempre admitiu que a experiência era agradável naquele momento, mas que simplesmente não conseguia mais acompanhar aquele ritmo, explicando que nunca sentiu que tinha um problema com bebida, apenas decidiu diminuir o passo. O próprio Hagman chegou a afirmar que, durante as gravações da série original, bebia até 5 garrafas de champanhe por dia, sem nunca se sentir bêbado. E aqui vem a parte que deixa tudo isso ainda melhor. Apesar da fama de festeiro incorrigível, Hagman continuou gravando por anos depois do transplante, provando que no Texas, até o fígado ganha uma segunda chance. Isso continuou até os médicos soarem o alarme, e em seus últimos anos, Hagman acabou se tornando um porta-voz bastante inesperado a favor da doação de órgãos, lembrando a quem quisesse ouvir que devia literalmente sua sobrevivência à generosidade de um desconhecido. O que mostra que até o maior golpista de petróleo da televisão americana pôde, fora das câmeras, virar embaixador de uma causa tão séria e tão capaz de salvar vidas quanto essa. Número 1. O nome da série foi escolhido, quase por acidente. Tudo começa com um criador chamado David Jacobs, que na época trabalhava sob contrato com o estúdio Lorimar. A CBS queria um projeto feito sob medida para sua atriz contratada, Linda Evans. Então, Jacobs escreveu um roteiro que simplesmente intitulou Projeto Sem Título para Linda Evans, uma história sobre uma família texana do petróleo. Foi o executivo de desenvolvimento da Lorimar, Michael Filerman, quem renomeou o roteiro como Dallas antes de enviá-lo à emissora. Jacobs, por sua vez, não ficou exatamente entusiasmado. Segundo suas próprias lembranças, ele respondeu a Filerman algo como: Dallas? O Kennedy foi assassinado em Dallas, eu não quero ambientar isso lá. E além do mais, essa é uma história sobre petroleiros, e a cidade do petróleo é Houston, não Dallas. Filerman, segundo consta, respondeu que na verdade ninguém ligaria para isso, e que uma novela chamada Houston claramente não teria o mesmo apelo. O nome ficou e o resto é história da televisão. Sinceramente, essa é uma grande lição. Às vezes as maiores lendas da cultura pop nascem de um simples desentendimento de escritório entre um roteirista e seu produtor executivo. E aqui, vem a parte que deixa tudo isso ainda melhor. David Jacobs escreveu os primeiros 5 episódios sem nunca ter pisado em Dallas, optando primeiro por escrever uma versão deliberadamente exagerada da cidade antes de visitá-la pessoalmente para ajustar o roteiro à realidade do lugar. Ele lembrou depois que havia algo nas pessoas de Dallas que só conseguia descrever com a palavra exagerado, embora sem nunca cair no mau gosto. Outro detalhe saboroso. O papel de J. Harry Ewing foi oferecido primeiro ao ator Robert Foxworth, que perguntou se o personagem poderia ficar um pouco mais simpático. A resposta de Jacobs foi definitiva. Isso nunca aconteceria, já que J. Harry adorava justamente ser aquele tipo de homem que construiu tudo sozinho, convencido de que era melhor atacar primeiro do que esperar os outros atacarem. Foxworth acabou recusando o papel e mais tarde se tornou estrela de outra grande novela, Falcon Crest, o que, logicamente, significa que estivemos bem perto de ter um J. Harry Ewing gentil e compreensivo. Só de pensar nisso já dá um arrepio. Em algum universo alternativo da história da televisão, uma nação inteira de espectadores poderia ter passado 14 temporadas torcendo por um executivo de petróleo perfeitamente razoável e simpático. E a frase "quem atirou em JR" talvez nunca tivesse entrado para o vocabulário popular. Fato. Bônus. A cantora do rancho conquistou as paradas europeias. Já que estamos falando de música, é impossível não mencionar Audrey Landers, que interpretava Afton Cooper, a encantadora cantora de boate que orbitava em torno da família Ewing por várias temporadas. Fora da série, Audrey Landers teve uma verdadeira carreira como cantora, e sua música Manuel Goodbye, lançada em 1983, se tornou um enorme sucesso em toda a Europa, vendendo mais de 4 milhões de cópias. A música chegou ao primeiro lugar nas paradas de vendas da Bélgica e alcançou o segundo lugar na França,
uma conquista e tanto para uma atriz que já estava bastante ocupada administrando as confusões amorosas de South Fork. Sinceramente, esse é o tipo de carreira dupla que quase não se vê mais hoje em dia. De dia, estrelando uma série cult na frente de milhões de espectadores americanos, e à noite, subindo ao topo das paradas europeias. Aliás, dentro da própria série, Afton Cooper era escrita como uma cantora em ascensão que orbitava em torno do clã Ewing, o que faz essa carreira dupla real parecer quase mais deliciosa do que a própria ficção. Audrey Landers interpretava uma cantora na tela enquanto se tornava, ao mesmo tempo, uma verdadeira estrela pop europeia na vida real, um caso raro em que ficção e realidade praticamente coincidem. E aí está. Agora você sabe um pouco mais sobre os bastidores de Dallas, desde um astro pop francês infiltrado discretamente no elenco, até a origem quase acidental do próprio nome da série, passando por um capítulo atrás da cortina de ferro na Romênia comunista, o rancho South Fork, bem real, e uma cantora que conquistou as paradas europeias. Ao longo de 14 temporadas e 357 episódios, essa família de magnatas de petróleo texanos conseguiu atravessar fronteiras, regimes políticos e gerações, enquanto escondia, atrás das câmeras, histórias humanas às vezes ainda mais surpreendentes do que seus próprios roteiros. Conte pra gente nos comentários qual desses 15 fatos mais te surpreendeu. E se você conhece outras histórias incríveis sobre essa série cult, não deixe de compartilhar com a comunidade. Não esqueça de deixar seu like neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder o próximo mergulho nos bastidores das suas séries favoritas. Até a próxima, em uma nova viagem pelos bastidores das suas novelas clássicas preferidas.